Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Jesus se fez um com o homem e nos ensina a fazer o mesmo. A carta aos Hebreus fala da humanidade de Jesus com uma radicalidade surpreendente, contra todos os que querem reduzir Jesus a um anjo que não sofre, não sente dificuldades, não fadiga, não sente angústias. Muito pelo contrário, Jesus é autenticamente humano, tem uma carne humana, ferida de morte pelo pecado. Ele não pecou, mas assumiu em si o homem pecador. A prova disso é que morreu de uma morte infamante e cruel. Jesus é tão humano que foi tentado exatamente igual a nós. Tendo ele sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Tornar-se um com os irmãos significa sentir na carne o que eles sentem e sofrer com cada um deles. Da carta aos Hebreus. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Irmãos, vale a pena hoje nos concentrar sobre essas palavras que nos ensinam a metodologia do missionário. A metodologia do missionário. Como é importante isso. Quantos erros grosseiros podem acontecer se você não evangelizar igual a Jesus? A primeira coisa fundamental é entender que o evangelizador não é como a galinha dos ovos de ouro, que bota um ovo de ouro e depois vai embora. Irmãos, o evangelizador estilo Jesus não vem igual a um anjo do céu, dá um recado e depois vai embora. Mas se encarna, desce no meio daquele povo que quer evangelizar, se torna um em tudo com esse povo. Sua evangelização não é de cima para baixo, mas de baixo para baixo. Isso mesmo, de baixo para baixo. Em tudo semelhante a nós, tentado igual a nós, sentindo toda a nossa fraqueza e limitação, sem, porém, cometer pecado algum. Com sua vida, sua fadiga, seu sofrimento, suas tentações, nos mostra que é possível dizer sim a Deus. Mas fique tranquilo que a evangelização de Jesus não foi um show, não foi um filme, não foi uma pregação fabulosa,
mas foi uma encarnação. Ele se fez homem. Isso nos ensina a tornar-nos um com cada homem que aproximamos. Viver em nós suas fraquezas, suas fadigas, suas tentações. Mais concretamente ainda, evangelizar falando a língua do irmão, como Jesus falou a nossa. Evangelizar significa se inculturar, assumir a cabeça do outro, esvaziar-se da minha e assumir a do outro. Para evangelizar, você tem que nascer antes no mundo do outro. Jesus veio do céu, mas vestiu igual os outros homens vestiam, comeu igual os outros homens, leu a mesma Bíblia dos outros homens e falou a mesma língua. Aceitou de se reduzir a ser membro pequeno do menor povo da terra que morava no menor país do Império Romano. Jesus assumiu tudo exceto o pecado. E o mesmo somos chamados a fazer nós. Diz São Paulo: fiz-me tudo a todos para ganhar o maior número. Irmão, se você quer evangelizar o povo de rua, então você tem que viver na rua, pelo menos um pouco. Você tem que perder tempo, entre aspas, escutando as histórias sem fim dos bêbados. Você deve dormir na rua, deve receber sobre você o olhar de desprezo de quem passa e não entende o que acontece. Essa escolha se torna evangelizante por si mesma. Há uma palavrinha-chave nesta leitura de hoje que não pode passar batida: a fim de expiar os pecados do povo. A fim de expiar os pecados do povo. O que isso significa? É claro, esta escolha de ficar com os últimos no meio dos pecadores, esta escolha que Jesus fez de sujar sua branca veste com o barro do filho pródigo, essa escolha que você faz de abraçar um pinguço e depois ficar com cheiro de pinga o dia inteiro, essa escolha de abraçar o irmão caído na rua e carregar sobre você sua muquirana, sua sujeira, essa escolha é expiante, ou seja, você carrega a pobreza escrava, partilha com ele sua pobreza escrava e ele sente o calor do teu amor, ele sente a esperança renascer em você e inicia a sair da lama. Certa vez, um irmão de rua acolhido das nossas casas disse para nós: nós saímos da rua e vocês tomaram o nosso lugar. Porque quando tem uma missão, vocês têm a coragem de dormir na rua como nós fazíamos, e nós não queremos voltar para lá. Ficamos nas casas de acolhida esperando quem chega. Na verdade, muitos irmãos se unem a nós quando tem missão de rua, mas esse irmão entendeu bem o que é a escolha da encarnação. Depois dessa reflexão, vamos ouvir de novo o trecho preparando-nos para o nosso propósito. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Vamos agora escrever as frases que mais nos atingem.
podemos nesse momento escolher o propósito que vai nortear o nosso dia. Vamos dedicar mais um minuto pensando em como colocaremos em prática o nosso propósito. Jesus se fez um com o homem. Paz e alegria a todos. E nos ensina a fazer o mesmo. Paz e alegria a todos. Sem um lugar para ficar, desaconchego, sim, palhas pra deitar e ao seu redor os animais que ali moravam. Mesmo sendo rei, pobre se fez só por amor. Simplesmente amar é o que importa para quem quiser servir. Simplesmente amar é a condição maior, suprema do servir. Eis a verdadeira simplesmente amar. O amor cresceu em meio a nós e ao homem se igualou, não procurou seus interesses,
supera.